Hoje eu vou te falar sobre esse produto aqui. Mas seria muito simples eu simplesmente falar sobre esse produto sem mostrar para você um panorama de fato do período de reprodução. É tentar demonstrar para você um paralelo entre o que acontece na natureza, entre o que acontece aqui dentro do nosso criatório, porque somente assim que você vai ter condições de fato de fazer aí as suas fêmeas reproduzir muito bem, beleza? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @canarioqualitado. Não deixe de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula, tá joia? Senão no final do ano vou ter que te reprovar, beleza? Daqui a pouco eu pego aqui o Fertivit da Angercal para falar sobre ele, é um produto que eu vou começar a usar aqui para os meus pais. Então beleza, tá ali o Fortivit, aqui é a Cat, né, a nova secretária que está me ajudando aí, está me ajudando demais aqui na reprodução. Como eu falei, é chata igual eu mesmo, né? É bem exigente igual eu mesmo. Então isso já me ajuda demais, já facilita demais as coisas aqui para mim. Quando a gente vai falar sobre a reprodução dos canários, a gente tem que tentar fazer um paralelo sobre para tentar entender o que acontece lá na natureza e o que acontece dentro do nosso criatório, né? Eu continuo falando sobre esse assunto porque é uma das questões que eu tenho mais recebido mensagens ultimamente, tá bom? E aí o seguinte, vamos pensar lá na natureza, né? Geralmente os nossos pássaros, eles atingem a maturidade sexual de 6 a 12 meses, né? Uma média ali de 8 meses, com 8 meses, tanto o canário macho quanto a fêmea já estão aptos para reproduzir. O machinho geralmente ele leva um pouquinho mais tempo, né? Geralmente na nossa reprodução, quando a gente cria lá, quando a gente está lá com o pé durinho, né? Sem raça definida, geralmente os machinhos já ficam separados, né? Já ficam individualizados e tal, geralmente eles acabam aprontando mais rápido do que as fêmeas. Mas na nossa criação, que geralmente as fêmeas aprontam mais rápido do que os machinhos, ok? É um dos motivos que acontece muito ovo branco na primeira postura, tá joia? Algo que você precisa entender e tentar diminuir aí na sua criação também. Geralmente as fêmeas começam a botar e os machinhos ainda não estão prontos. Mas se a gente pensa ali no prazo de 8 meses, então não adianta muito você querer forçar demais as coisas. Por quê? Porque é necessário que se tenha uma certa idade, né, para eles alcançarem a maturidade sexual. Então, e observe também que tem um filhotinho que nasce em junho, outro que nasce em julho, outro que nasce em setembro, e tem um que nasce em dezembro. Então, esse que nasceu em dezembro, ele vai levar um tempo maior para poder aprontar, né? Geralmente, aqueles que nascem mais no início do período da primeira postura, segunda postura, eles aprontam primeiro, depois os outros vêm aprontando, tá bom? Então é o seguinte, o que acontece geralmente lá na natureza? Na natureza eles observam a questão dos recursos naturais, o que eles têm lá e da condição climática, né? As estações do ano, eles se orientam por isso. Então, poxa, os dias estão maiores, os dias estão menores, poxa, está quente, está frio, o que eu tenho de disponibilidade de alimentos? Então, isso lá na natureza conta muito para poder fazer com que eles alcancem essa maturidade sexual, beleza? No criatório, eles são influenciados pelas condições da criação. Então, aquilo que eu proporciono para eles vai levá-los a essa maturidade sexual. Então, por exemplo, vamos pensar que aqui no meu criatório eu mantivesse, vou apagar a luz aqui para você ver como que fica o meu criatório fora do período de reprodução. A iluminação que fica aqui, ó, é essa. Ok? Aqui do lado de cá tem as janelas que ilumina aqui, tem a porta aí que ilumina aqui. Então, geralmente fica essa iluminação aqui, beleza? Então, se tá dessa maneira, poxa, imagina ficar assim o ano todo, nessa mesma iluminação aqui o ano todo. Eles receberem essa iluminação, só a iluminação natural aqui, durante o ano todo. De janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, dessa maneira. Imaginou? Agora, e se eu faço o que eu fiz, né? Se você fizer o que eu fiz aqui, tipo, poxa, eu vou começar a pensar em reprodução dos meus passos, vou tentar motivá-los a alcançar aí, de maneira um pouco mais rápida, essa maturidade sexual. Aí eu começo a proporcionar para eles mais iluminação. Eu começo a mostrar para eles que tem mais iluminação durante o dia, né? Os dias estão mais iluminados, ok? Alguns criadores, por exemplo,
ligam a essa luz artificial às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, levam até às 6, 7 horas da noite. Outros deixam com que a iluminação natural aconteça normalmente ali 6, 6h30 da manhã, e aí depois eles acendem essa iluminação artificial e deixam isso até 8, 9, 10 horas da noite, ok? Depois eles vão diminuindo isso, né? Deixam uma penumbra, depois aí geralmente a gente usa um timer, né? Temporizador, timer para poder fazer isso aí. Então, são algumas jogadas que a gente tem para poder mostrar para eles que, poxa, estou te proporcionando aqui no criatório uma condição melhor para você reproduzir. Então, você acompanhou que eu fiz isso aí, não fiz? Aumentei a iluminação, não aumentei? Para eles? Beleza. Então, eu demonstrei isso para eles. Eles não estão na natureza, eles estão dentro do criatório. Eu estou demonstrando isso para eles. Vocês se lembram que eu comecei a oferecer mais semente para eles? Uma quantidade, uma porção maior de semente para eles? Algumas coisas que você pode fazer. Colocar, por exemplo, um ovo em pó. Né? Oferecer uma proteína de melhor qualidade para eles. Uma albumina, um ovo em pó para eles, para poder proporcionar uma proteína de melhor qualidade. O organismo deles está recebendo um alimento um pouco mais forte. Então, tudo isso vai condicioná-los a alcançar essa maturidade sexual mais rápido. Então, são algumas coisas que o que acontece naturalmente na natureza, a gente tem que proporcionar para eles aqui dentro do criatório. Você que acompanha o meu trabalho, você sabe que você foi acompanhando tudo isso, né? O legal que eu acho desse trabalho aqui é que vocês vão acompanhando de fato passo a passo do que acontece na minha criação, beleza? Então, a gente tem que entender isso. O ambiente, ele pode acelerar ou retardar esse processo. Vamos pensar no criador lá no sul, né? Nos estados onde está mais frio, né? Nesse período do ano está mais frio. Então, lá no sul, muitos criadores ainda não proporcionaram para os pássaros uma quantidade maior de luz. Eles ainda estão mantendo para poder só lá em setembro, mais ou menos, eles começarem, né, em agosto, entrando em agosto, agora eles começam os preparativos, e quando chega setembro eles começam a reproduzir. Vários criadores, nessas regiões mais frias do ano, mais frias do Brasil, eles fazem esse tipo de manejo, tá joia? E se a gente pensa no norte, do nordeste, isso já foi feito anteriormente, eles já começaram a fazer isso. Então, dá para a gente tentar modificar isso aí, acelerar ou retardar um pouco o processo. Pô, Qualitar, eu estou vendo que as minhas fêmeas estão aprontando rápido demais, mas meus machinhos estão mais devagar. O que eu vou fazer? Eu vou proporcionar para eles um ambiente mais escuro, um pouco mais escuro, né? Não vou oferecer tanta iluminação. Pô, Qualitar, chegou dezembro, eu já não quero que meus passarinhos eles reproduzam mais não. O que eu vou fazer? Pô, eu posso dar uma diminuída na alimentação, né, na qualidade da alimentação deles, né, no que eu estou proporcionando para eles. Posso pensar também em já ir diminuindo a iluminação, para poder já levá-los ao outro processo, que seria o processo de muda de penas, ok? Em relação ao comportamento, o que dá para a gente observar de comportamento dos pássaros para eu pensar assim, pô, essa fêmea está aprontando, esse machinho está aprontando, ok? A gente tem que pensar muito em relação ao cortejo, algo que a gente tem que entender. O que acontece na natureza? Na natureza, geralmente os machinhos são bonitões, né? As fêmeas são mais simplesinhas, porque o machinho é aquele que vai cortejar a fêmea. Ele vai se aparecer para a fêmea ali, para poder, dançar para a fêmea, vai cantar para a fêmea, vai tratar da fêmea, né, para poder conquistá-la. No caso dos nossos pássaros aqui, dá para a gente observar esse tipo de coisa. Você pode colocar, por exemplo, no caso dessa gaiola aqui da gaiopá, né, que ela tem aqui a gaiola de 6 comedores da gaiopá. Tem lá a fêmea, tá vendo? A fêmea está levando material. Isso é questão de observação, tá? Já que eu estou falando aqui com vocês. Questão de comportamento. A fêmea, ela soltou ali agora, mas ela estava com material aqui, estava com a juta no bico aqui, tem um machinho aqui. Como é que tá? Eu posso fazer isso? Colocar a fêmea de um lado e o machinho do outro. Qual o comportamento dessa fêmea? O que essa fêmea está fazendo? Poxa, ela está mais ativa? Poxa, ela está mais ativa. Eu coloquei material ali, ela está puxando esse material? Ela está puxando o material. Eu coloquei o ninho lá, ela está indo para o ninho? Ela está buscando o ninho, ficar alguns momentos no ninho? Está pegando o material, está levando para o ninho? Ela está pedindo alimento para o machinho?
São alguns comportamentos que você precisa observar aí nas suas aves para ver se eles estão aprontando, ok? Se a fêmea está aprontando. E o comportamento do machinho? Vamos observar o machinho. Como que o machinho está? Ele está se alimentando bem, ele está ativo, ele está cantando bastante, né? Não significa que o macho precisa estar cantando para poder acasalar com a fêmea, mas ele está cantando bem, poxa, é bacana. Se ele está cantando bem, é sinal que ele está bem próximo ali de estar prontinho para reproduzir. Beleza, ele começou a tratar da fêmea, ele começou a cortejar a fêmea, ele começou a dançar no puleiro ali para a fêmea, ele começou a se alimentar e ir lá tratar dela. Poxa, ele está fazendo isso. Então, pô, bacana, é um casalzinho que está dando certo. O que eu posso fazer? Eu posso tirar a grade aqui do centro da gaiola, a divisória aqui, e deixar o casalzinho junto. Por quê? Porque eu já vi que eles entrosaram e tanto o comportamento da fêmea quanto o comportamento do macho indicam que eles estão aptos para reproduzir, que eles estão prontos ali, chegando nessa maturidade sexual, tá? Que a gente está comentando aqui. Poxa, e esse casal aqui? Pô, a fêmea, coloquei o ninho, mas a fêmea está cagando o ninho todinho. Ela foi lá, em vez de ela botar, ela cagou no ninho todinho. Poxa, ela não está nem aí pro ninho. Poxa, e o machinho? O machinho está brigando com ela não está aceitando o machinho. Pô, será que esse casal está pronto? Em relação ao que a gente acabou de falar, não está pronto. Pô, esse machinho de cá, ele está cantando muito? Pô, não está não, qualidade. Esse machinho não está cantando muito, não. Esse machinho não tá muito ativo, não. Ele está mais paradão. Pô, então, vamos deixar esse machinho de lado, esse casalzinho de lado, e vamos focar nesse casal aqui, ó. Esse aqui precisa de um tempo maior para alcançar essa maturidade sexual, ok? E aí, pô, o que dá pra gente fazer para poder levar esse casal aqui na mesma condição desse aqui? Às vezes, simplesmente o tempo, tá? Às vezes é um casal mais novo, alguma coisa desse sentido, e aí isso vai, só o tempo vai levar, né? Mas aí daqui a pouco eu vou mostrar para você, que eu vou falar com você sobre o Fertivite, que vai ajudar nisso aí também, beleza? Então vamos lá. Poxa, em relação ao comportamento, pô, coitado, olha essa fêmea aqui, ó. Essa fêmea aqui da 90, ela botou um ovinho, não botou mais. O ovinho dela tá lá na 63, lá na 55, tá lá com a fêmea da 55. Tá vendo que ela tá cagando, ela botou, ela tá cagando no ninho, ela não tá muito ativa. Então é uma fêmea que, se bobear, daqui uns 10, 15 dias, se ela continuar nessa mesa aqui, já pego ela, boto lá na voadeira, vou cuidar dela lá em separado e vou trazer uma outra para ficar no lugar dela aqui. Ok? Então é o seguinte, comportamento, saber identificar os comportamentos. Isso faz total diferença, tá? Já é porque isso tira a sua ansiedade. O grande problema que eu percebo que vocês enfrentam agora é a ansiedade. Às vezes vocês são ansiosos demais, vocês querem que o passarinho ele reproduza no seu tempo, e não é no seu tempo, é no tempo dele, ok? Quais são as condições que você proporcionou para ele durante todo o ano? Pô, agora que você vai querer mudar isso aí, então durante todo o ano, eu não falo que a reprodução ela começa lá, quando termina a anterior, pois é. Então, observação, observar o comportamento dos pássaros, tá? Já isso vai fazer total diferença. Lá na natureza, eles têm, lá a fêmea vai buscar um lugar tranquilo, vai buscar material, né? A fêmea e o macho vão buscar material. Geralmente lá a fêmea que fica... ela que fica responsável pela incubação ali, né, por chocar os ovos. O machinho, ele vai fazer ali a proteção do ambiente e vai buscar alimento para poder oferecer para ela. Então, ela de vez em quando vai sair para buscar o alimento também, mas o machinho geralmente ele fica nessa função. A função dele lá é essa. Então, vamos observar. Tem um paralelo que a gente tem que pensar também, que na maioria das vezes, vocês vão me ver fazendo aqui, a gente deixa a fêmea sozinho, né? Porque a gente tem uma outra fêmea, às vezes esse machinho, por exemplo, esse machinho eu tô passando ele aqui, e ele tem mais 4 fêmeas aqui, ó. Essas 4 fêmeas aqui são fêmeas que eu vou passar esse machinho aqui. Esse machinho é um filhote, é um Ágata Ion vermelho intenso, que é um dos melhores filhotes que eu já tirei até hoje. Ele me deu filhotas muito boas, então eu vou usar ele nessas 4 fêmeas aqui. Então, tem essas 4 e tem mais essa aqui é a mãe dos bons filhotes. Então, eu vou passar ele nela. Então, só esse canário tem ela e mais 5 fêmeas aqui,
para ele. Então, geralmente as fêmeas vão ficar sozinhas. Então, algumas alterações acontecem. Mas aí, o seguinte, no que acontece aqui na nossa criação, né, no paralelo que a gente está fazendo, como que eu vou fazer com que isso não seja um problema, né? Porque lá na natureza o machinho e a fêmea vão ficar juntos ali, né? Durante a incubação dos ovos ali, um ia estar ajudando o outro na hora de tratar os filhotes. Como que eu vou fazer aqui? Eu tenho que, se eu vou deixar esse machinho com mais 4 fêmeas além dela, eu vou ter que proporcionar algo a mais para elas, não vou? Então, eu vou oferecer uma farinhada úmida, porque vai ficar mais fácil para ela tratar dos filhotinhos. Eu vou, se alguma fêmea que tiver com 6 filhotinhos, por exemplo, eu vou pegar 2 filhotinhos, passar para uma outra que está com 2, para tentar deixar ela com 4 e a outra com 4. Eu vou tentar diminuir a quantidade de filhotes que elas vão tratar. Eu vou ajudar com a papinha, né? Tem a papinha aqui da Angercal também, que eu ofereço. Eu ofereço aqui, ó, a papinha que eu estou oferecendo para os filhotes. São poucos filhotes, então, por exemplo, por enquanto, então um pouquinho a papinha que eu fiz ali. Então, eu ajudo com a papinha também, ok? Então, são algumas coisas que eu tenho que fazer aqui para poder compensar isso que vai faltar. Vai faltar um machinho ali, não vai? Então, aí eu tenho que compensar isso aqui. Não tem a farinhada que a Angercal me mandou, que eu vou oferecer para os pássaros que estiverem com filhote? Pois é um alimento a mais, um alimento melhor para os filhotes, que vão fazer com que os filhotes cresçam mais saudáveis, né? De maneira mais rápida, mais saudáveis. Então isso vai ajudar também que a fêmea vai se desgastar o mínimo possível nisso aí, tá joia? Aí é o seguinte, lá na natureza, né, tá tudo sujeito a mudanças lá, não tá? Então assim, poxa, de repente tá quente demais lá, aí fica frio, né? De repente um dia tá chuvoso, né? De repente acontece uma coisa na região ali e o alimento fica escasso. Então, o que dá para eu fazer se a gente trouxer aqui pro nosso criatório? Então eu tenho que cuidar muito bem da luz, eu tenho que cuidar muito bem da temperatura, eu tenho que cuidar muito bem da alimentação, para fazer com que os meus pássaros sintam o mínimo possível dessas interferências, dessas alterações que acontecem na natureza, que eles acabam tendo que se adaptar a tudo isso. Aqui é o seguinte, por que às vezes acontece, pô, Qualitá, meus pássaros eles entraram na muda? Por quê? Às vezes se alterou uma alimentação, às vezes se alterou a iluminação, às vezes alguma alteração que você fez, eu oferecia semente, agora eu parei de dar semente. Poxa, você está diminuindo a qualidade, às vezes, da alimentação que você oferece para seus pássaros. Então, isso pode levá-los a ter alguma deficiência, que pode levá-los a ter uma muda fora de época. Então, observar esses pontos que eu falei aqui, que a luz, né, a temperatura, a alimentação, tudo isso vai ajudar a proporcionar para eles um ambiente saudável, um ambiente propício para a reprodução, tá bom? E tudo isso tem relação com essa questão de você fazer a sua fêmea aprontar. E tudo isso que eu estou conversando com você aqui tem relação com isso aí, tá joia? Então a gente falou de ambiente seguro, materiais para o ninho, interessante você oferecer para eles e monitorar sempre. Você sempre tem que estar observando. A minha fêmea aqui da gaiola 61 botou um ovinho fora. Botou fora do ninho, quebrou o ovinho, o primeiro ovinho dela, a primeira postura, é uma filhota do ano passado, primeira postura dela quebrou o ovinho, aqui ó. Botei um ovinho de plástico para ela aqui dentro, para ela saber que é aqui que é o lugar que ela tem que botar. Botei material, deixa eu pegar a gaiola aqui para te mostrar. Peguei material, coloquei mais material para ela. Mais material para ela puxar, para ela levar para o ninho, porque ela levando para o ninho, ela vai identificar que aqui é o ninho dela, aqui é o lugar que ela tem que botar os ovos. O que eu posso fazer de hoje para amanhã? Eu posso tirar esse machinho daqui, deixar o machinho aqui até as 5 horas da tarde, mais ou menos, tira esse machinho, bota ele em outro lugar, em outra gaiola, e deixo ela botar, tá? Porque pode ter sido o machinho que pegou o ovinho e jogou para fora também. Isso pode acontecer, então monitorar sempre o que está acontecendo dentro do criatório, o tempo todo. Quem engorda o porco não é o olho do dono? Então, o tempo todo a gente tem que estar monitorando para a gente poder diminuir a quantidade de problemas que
acontece, e aqueles problemas que vão acontecer durante a reprodução, a gente vai resolvendo. E sobre o Fertivit aqui que eu falei com você, né? O produto da Angercal. Lembra que lá na Angercal tem 15% de desconto, só falar que foi indicado pelo Canário Qualitar. O telefone da Angercal está aqui na descrição. Qualitar, beleza, você falou tudo isso para mim. Tem alguma coisa que eu possa oferecer para os meus passos para poder potencializar isso? Vamos lá. Indicações. Fertivit é um premix de vitaminas para aves ornamentais, especialmente enriquecidos com as vitaminas, tem as vitaminas aqui. Desculpa. Com resultados excepcionais na preparação dos reprodutores, aumentando o seu apetite sexual e fertilidade. Fertivit atenua o estresse da reprodução, repondo as reservas vitamínicas primordiais para o período de acasalamento. Entendeu? Então, o que esse produto aqui vai fazer? O Fertivit, ó. O que ele vai fazer? Então, ele vai potencializar tudo isso que eu falei. Entendeu por que eu não posso simplesmente falar com você? Ó, Luz, isso aqui que a reprodução dos seus passos vai ser bacana. Por quê? Talvez eu receberia muito mais visualizações aqui se eu fizesse isso, porque seria um vídeo mais curtinho, ok? Falando só de um produto, ó. O melhor produto para fazer seus pássaros, sua fêmea botar o ovinho aí e reproduzir, você vai tirar 1 milhão de filhotes. Eu poderia colocar o título do vídeo assim e simplesmente mostrar isso aqui. Mas o que adianta? O produto não faz milagre. Ele potencializa aquilo que você está fazendo na sua criação. Se você está fazendo algo bom para os seus pássaros, o produto vai potencializar. Agora, se você não está cuidando dos seus pássaros da maneira como deveria cuidar, o produto não vai fazer milagre. Você pode conseguir um pouquinho a mais aí, mas todo o potencial dos seus pássaros não será alcançado se você não fizer na totalidade, ok? Se você não fizer de maneira ampla, o que é necessário fazer agora no período de reprodução. E como eu falei, acho muito legal porque vocês conseguem acompanhar tudo isso aqui, acompanhando o meu trabalho, desde a preparação dos casais, separação, preparação dos casais, tudo isso vocês estão acompanhando, vocês estão me vendo fazer aqui, e lá no final do ano, quando tiver a filhotada toda aqui, vocês vão ver que o sucesso, ele é alcançado, porque dia após dia está tendo monitoramento de tudo que está acontecendo. Estou tentando proporcionar para eles o melhor possível, e aquele que não está bem, né, igual eu acabei de falar aqui, tomara que ela tenha escutado, que ela mude o comportamento dela. Mas se ela não mudar o comportamento, vai para lá, pega uma reserva e coloca aqui, tá joia? Então, não deixe de colocar nos comentários aí que você está presente nessa aula. Aqui na descrição tem o telefone, tanto da Angercal, o contato da Angercal, tem o contato da Gaiopar, que eu falei aqui, Gaiopar dá 10% de desconto também nas compras acima de R$500 lá, né, se você tiver precisando de gaiolas aí. Tem o contato aqui do comercial Pena Firme também, os produtos Ninho, poleiro, esses produtos que eu utilizo aqui, os potinhos, tudo que eu utilizo aqui lá do comercial Pena Firme, tá já? Então tem o contato também. E não deixe de dar o like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @Canário Qualitar. Estou ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.